E a questão do marco temporal vai ser colocada para votação no Supremo Tribunal Federal antes da aposentadoria da ministra Rosa Weber, que faz questão de participar. Essa decisão do Supremo é muito importante para o Brasil, principalmente para o agronegócio, e deve ser bem refletida, porque pode tirar obstáculos futuros da frente do produtor rural. Então vamos chamar o meu amigo aqui, Miguel Daúde. Qual que é a sua opinião sobre isso, Daúde? Bem-vindo e boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, eu também fico tão triste quanto esse pecuarista, né, que se manifestou nessa matéria do Pedro Silvestre, em função do absurdo. Né? Eu vou aqui ser muito justo, eu não vou usar de ideologia, não vou usar de nenhum viés, eu vou usar de um pragmatismo de coerência e justiça para falar com vocês. Eu acho que isso que é importante e vocês vão entender o que eu quero dizer. Essa matéria já começou a votação no Supremo, o Edson Fachin votou a favor, o Nunes Marques votou contra, o outro voto, que foi dado por Alexandre de Moraes, também a favor do marco temporal, mas com posições de que, uma vez essa terra, por exemplo, deste pecuarista, desapropriada para reserva indígena, ele teria que ser indenizado corretamente, não só da terra nua, como também das propriedades ali existentes. Isso é um ponto que ele é a favor, mas ele coloca condições de indenização, né? Que eu acho também um absurdo. Eu acho que não tinha que estender essas áreas para reservas indígenas, uma vez que, como nós vimos nas imagens, não há o que... isso vai contra o princípio do laudo antropológico, que diz assim, olha, o indígena ele é nômade, ele tem que ter espaço para pescar, caçar, e a gente sabe que isso não acontece, ainda mais nesta região ali do Mato Grosso, que os indígenas estão integrados à sociedade, né? Bom, esse assunto voltará a ser votado, Priscila. O Supremo tem 90 dias agora para colocar isso em votação, mas Alexandre de Moraes disse que quer colocar antes da Rosa Weber sair, né, se aposentar, porque provavelmente ela tem a sua posição. Isso é o que está acontecendo. Agora, eu vou dar aqui minha opinião. Eu acho um absurdo, né, você hoje expandir as terras indígenas, uma vez que o grande problema hoje indígena do Brasil não é terra, presidente Lula. Eu sei que o senhor está aí querendo fazer média, e existe uma pressão muito grande de setores da imprensa, setores da sociedade, porque o índio é coitadinho, o índio tem que ser protegido. Então, proteja os índios, proteja os indígenas. Quem conhece, eu já convidei o senhor para conhecer algumas reservas indígenas, para ver a situação em que esse povo está vivendo. Eles, o que eles querem? Eles querem ter direito à cidadania, eles querem poder evoluir. Né? Hoje, do jeito que está, existe uma exploração, que eu não vou falar aqui, porque não é o assunto da matéria, em relação a isso. Eles são usados como massa de manobra pelos seus líderes. As aldeias, muitas delas, têm situação complicadíssima. Então, portanto, eu acho que essa questão do marco temporal a sua votação, não é pelo lado humano, porque o lado humano, eu acho que nós temos, sim, que proteger os nossos indígenas, aqueles que precisam de proteção. Por que não combate o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal na terra yanomami? O problema ali é esse. Aquela é terra de ninguém. Nós vivemos uma fronteira onde o tráfico, a pesca ilegal, o desmatamento, ele impera por falta de fiscalização. Então, querer o bem dos indígenas é proteger primeiro a nossa pátria. Agora, achando que expandindo as reservas indígenas nós vamos ter a solução dos problemas, pelo contrário, esses problemas vão continuar e piores ainda. Então, portanto, Priscila, eu tenho a minha opinião, eu respeito a opinião de todos, não vou aqui bater boca achando uma coisa ou outra, mas o que eu digo é com muita clareza: os indígenas não precisam de terras, eles precisam de cidadania. E o governo, talvez, por ter condições de integrá-lo à sociedade para dar a eles essa situação, engana-os, né, eu vou dar mais terra para você. Ele vai fazer o quê com essas terras? Mas agora ele vai poder produzir, vai poder fazer. Não é a característica. Nós vimos lá a Raposa Serra do Sol. O que virou aquilo?
Tirar os arrozeiros de lá. Esses arrozeiros hoje foram todo para a rede de proteção social e os indígenas continuam pior. Esse é um exemplo, presidente. Vai lá conhecer, vai lá ver as consequências do que aconteceu lá. Então, portanto, eu particularmente, Priscila, eu respeito a posição de todos, mas eu sou contra a expansão de reservas indígenas, uma vez que não resolve o problema dos indígenas, porque eu conheço, em parte, essa realidade. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Uma boa semana para você. Te vejo amanhã, combinado? Combinadíssimo, Priscila. Um abraço a você.